gravando, tá certo? Vamos tentar esperar que a gravação seja completa. A última gravação ficou incompleta, mas eu vou passar para vocês, não se preocupem. E vamos lá, vamos continuar o nosso assunto. A gente estava falando aqui, das propriedades, né? A gente estava falando das propriedades de um espaço vetorial. Então a gente já tinha falado da propriedade 1, que afirma que se eu pego um número real e multiplico o vetor nulo, vai dar o vetor nulo. Da propriedade 2, que diz que se eu pego o número zero e multiplico um vetor qualquer, vai dar o vetor nulo, né? Nós mostramos como demonstrar essas coisas, olhamos a demonstração que já estava pronta e mostramos também a que não estava pronta, a gente também mostrou como é que demonstra, tá certo? Bem, eu estou tentando permitir algumas pessoas, desde a semana passada que eu tento permitir algumas pessoas e não consigo. O Eric, quando entrou agora, eu consegui, mas tem umas pessoas que eu não consigo. Veja que eu tento olhar aqui e não consigo. O Gustavo entrou com o e-mail institucional, aí já entra direto, tá certo? Quem entra com e-mail institucional entra direto. Mas tem alguém aqui tentando participar que eu não estou conseguindo, tá? Avisa aí a ele, eu não sei quem é, tá aqui. Bem, avisa no grupo que eu não estou conseguindo. Bem, aí propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3. A propriedade 3 afirma que se eu tiver um produto de um número por um vetor dando o vetor nulo, então das duas uma, ou esse número é o número zero ou esse vetor é o vetor nulo. Ou seja, essa propriedade 3 ela reafirma a propriedade 1 e a propriedade 2, né? Que nesse caso é o caso em que o vetor é o nulo e a resposta dá o vetor nulo, e esse caso aqui é o caso em que o número é o zero multiplicado por qualquer vetor, né? Vai dar o vetor nulo. E nessa terceira afirma que se acontecer essa igualdade, então das duas uma, ou esse número é o zero, ou então esse vetor é o vetor nulo. E na quarta propriedade mostrou que essas três coisas são iguais, ou seja, se eu tenho um número negativo, eu posso tanto colocar o sinal no negativo aqui, como eu posso olhar o vetor oposto ao u, como eu posso pegar simplesmente o oposto do produto por escalar do alfa vezes o u. Todas essas três situações são as mesmas, vai dar tudo igual. Então, nas nossas contas, isso significa que se eu tiver numa situação em que eu estou lá multiplicando um número negativo vezes um vetor u, eu posso ver isso como sendo o número sendo positivo e o vetor sendo o oposto no meio da conta. Eu posso traçar essa igualdade, e se eu tiver essa situação, eu também posso simplesmente dizer que isso é o oposto do vetor alfa u, tá? Então, qualquer uma das três situações eu posso usar quando estiver fazendo minhas contas, que essas três situações são as mesmas. Foi isso que essa propriedade mostrou. Então vamos para a propriedade 5. A propriedade 5, ela nos diz que se você tiver dois números reais, alfa e beta, pertencendo aos números reais, e um vetor do espaço vetorial V, então a diferença entre esses dois números multiplicado por u pode ser escrita assim. Ou seja, ela é a soma do vetor alfa u com o vetor oposto, né, ao beta u. Essa soma aqui a gente também escreve dessa maneira. Aqui é uma propriedade só para dizer a você que essa maneira, essa diferença de números pode ser escrita assim, como a soma do vetor alfa u com o vetor menos beta u. E aí, para demonstrar isso, o que ele fez? Ele escreveu essa diferença, né, o alfa menos beta, como sendo essa soma, alfa mais menos beta, que é verdade, né? Aqui o mais não muda o sinal do menos, então fica menos. E aí isso está multiplicando o vetor u. Aí você, agora como aqui é uma soma, a gente já tinha dito que se for uma soma, vale a distributividade, ou seja, eu posso multiplicar esse alfa vezes u e eu posso multiplicar esse menos beta vezes u. Aí foi o que ele fez, alfa u mais menos beta vezes u, porque a nossa definição de distributividade é para soma, não é para subtração. Por isso que ele precisou argumentar isso. Aí agora ele escreve esse menos beta u usando a propriedade anterior. A propriedade anterior diz que o menos beta u pode ser escrito assim, como menos beta u, né? Aqui é o alfa e na nossa aqui é o beta. Então esse menos beta u pode ser escrito assim, como menos beta u. E aí novamente você tem mais e tem menos, então isso se escreve menos. E aí ele provou que isso daqui é igual a isso, ok?
Então, nós não definimos, quando a gente fala de espaço vetorial, a gente não definiu, não sai de jeito nenhum. Bem, a gente não definiu diferença, a gente só definiu adição, né? Mas essa propriedade mostra que a gente, quando tiver a diferença entre dois números, a gente pode ver como a soma do vetor alfa u com o vetor menos beta u. E essa soma pode ser escrita como se fosse uma diferença, né? Apesar de que a gente não definiu diferença. A gente definiu adição e multiplicação por escalar. Mas ele está mostrando que existe uma relação da diferença dos números com a soma de um vetor com o oposto do outro. E aí a sexta propriedade diz que quando eu pegar qualquer número real e eu pegar dois vetores, então eu posso falar dessa diferença de vetores, que, repito, nós não definimos, mas aí a gente diz que a diferença de vetores vai ser a soma do U mais o oposto do V, porque a gente definiu o oposto e a gente definiu a adição. Então este símbolo significa isso, a soma do vetor U com o oposto do vetor V. E aí ele diz aqui para a gente fazer a demonstração. Vamos fazer igualzinho a gente tem aqui, ó. O que ele está dizendo aqui é alfa vezes U menos V. Aí a gente vai dizer que isso é alfa vezes U mais U menos V. Aí assim como a gente aqui fez a distributividade, a gente vai fazer aqui também, só que do número pela soma de vetores. Aí vai ser alfa vezes U, alfa U, mais alfa vezes menos V. Aí isso vai ser alfa U mais, aí a propriedade 3 nos diz que, a propriedade 4 nos diz que se eu tenho aquela situação lá, alfa vezes menos U, eu posso escrever menos alfa U. É essa a situação? A situação é alfa vezes menos V, né? Eu posso escrever como menos alfa V. Então isso daqui está sendo somado com o menos alfa V, né? Lá é U e aqui é V. Bem, aí novamente, como você tem mais menos, né? A gente escreve isso como sendo alfa U menos alfa V. Então de fato a gente mostrou que esta parte aqui é igual a essa aqui, que era o que a gente queria demonstrar. Ok? Então está demonstrada a propriedade 6. Propriedade 7. A propriedade 7 é uma generalização do que a gente já vem dizendo. Ele está dizendo aqui que vale, na verdade, a distributividade também, né? Vamos reescrever isso para uma certa quantidade. Vamos pegar, por exemplo, n igual a 5, né? Pegar n igual a 5. N igual a 5. Deixa eu ver quem é que está tentando entrar e ver se eu consigo colocar dessa vez para dentro. Não, é mais alguém que tenta entrar e eu não consigo colocar, tá vendo? Não sei porque não entraria. Então, vamos pegar, por exemplo, n igual a 5 e vamos tentar entender. O que é que está escrito aqui? Aqui está escrito assim, beta vezes, aí é uma soma. O j vai variar do 1 até o 5, então seria assim, alfa 1, U1, mais alfa 2, U2, mais etc, mais, aí chegou no alfa 5, U5, tá certo? Então, somou 5 vezes. E do lado direito está dizendo que isso vai ser igual ao quê? Do lado direito está sendo dito que isso vai ser igual a... Está permitido novamente. Não consigo. Bem, tentem entrar com o e-mail institucional. Fica mais fácil. Ele está dizendo que é essa soma aqui. Ou seja, ele está dizendo que isso seria beta vezes U1, melhor, alfa 1, e depois o 1, né? Beta vezes alfa 1, U1, mais beta vezes alfa 2, U2, alfa 2, U2, e mais etc até chegar no 5. Então, beta vezes alfa 5, U5. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu posso pegar o beta e sair distribuindo. Né? Se eu tenho beta vezes o produto por escalar do alfa 1, U1, mais o produto por escalar do alfa 2, U2, etc., até o alfa 5, U5,
eu posso sair distribuindo, né? Beta vezes essas coisas todas. E aí ele diz que a demonstração é dada por indução. É dada por indução. Eu não sei até que ponto vocês dominam indução, né? De disciplinas que viram anteriormente. Se falaram sobre indução, se não falaram, em algum momento vai ter que ser falado. Pode ser aqui ou pode ser numa disciplina mais à frente. Com certeza estruturas algébricas vai falar. Eu não sei o quanto vocês dominam. Eu vou dar só a noção de como é a demonstração por indução, mas vocês terão que ver isso de maneira mais cuidadosa depois. A indução diz o seguinte: o teorema da indução diz que você tem que mostrar primeiro que vale para um valor inicial. Então vamos pegar j igual a 1. Na verdade, n igual a 1. A indução vai ser sobre n. Tá? Quem não souber indução, problema não, tá? Vai aprender com o tempo. Então n igual a 1, por exemplo, vale? Bem, se o n for igual a 1, o que você vai ter é beta vezes u1, melhor, alfa 1, u1, né? Estou pegando o n sendo só 1. Ele está dizendo que isso vai dar a mesma coisa que, o beta está multiplicando isso, vai dar a mesma coisa que beta u1 multiplicando beta alfa 1 multiplicando u1. Ou seja, ele está dizendo que eu posso trocar a posição dos parênteses. Se vocês procurarem a definição de espaço vetorial, vai ver que isso daqui é uma das propriedades. Deve ser a propriedade m alguma coisa. M2, M3 é a propriedade da multiplicação por escalar. É uma das propriedades. Então, para demonstrar por indução, você começa assim, ó. Veja que aí você fez isso daqui, essa observação. E aí você afirma que vale, né? É verdadeiro, vale. Aí pelo axioma, o axioma que foi dado na definição do espaço vetorial. Eu não lembro qual é o número. Deixa eu ver, vamos ver qual é o número exatamente. Quando a gente deu definição de espaço vetorial, o número desse axioma é esse aqui, ó. Esse axioma aqui é o 2A, né? Axioma 2A, tá? Então é válido pelo axioma 2A. Pronto, para ser preciso. É válido pelo axioma, eu pensei que era uma letra M de multiplicação, mas não, é o nosso axioma 2A. Pronto. Aí é válido para 1. Aí você vai e suponha que aí você escolhe uma letra, digamos a letra R. Vamos suponha que vale para R, né? Então, digamos que vale o seguinte: beta vezes a somatória com J variando de 1 até R dos alfajotas por J's, isso é igual à somatória com J variando de 1 até R dos betas, é assim, né? Primeiro o alfa aqui, deixa eu ver, colocando um parênteses, mas o parênteses vem depois. Beta, alfa J, o J, né? A gente vai supor que isso é válido, suponha que isso é válido para um certo R pertencendo aos naturais, né? Isso daqui é uma sequência de números naturais, onde esse R é maior do que 1. Por que maior do que 1? Porque para 1 eu já verifiquei aqui, vale porque é uma propriedade. É um dos axiomas, a gente já considerava isso como verdadeiro. Agora vai valer para um certo R maior do que 1, um R qualquer. Aí o que você vai querer fazer? Você vai provar, vamos provar para... Então, o n ao invés de ser igual a r, a gente vai dizer que a gente vai provar para n igual a r mais 1. E aí, se a gente provar para n igual a r mais 1, a gente pode afirmar que vale para qualquer número natural. Isso é o processo chamado processo de indução. Eu não vou detalhar, porque como eu disse a vocês, o processo de demonstração por indução vocês vão amadurecer um pouco mais em outras disciplinas, tá?
mas só para dar uma ideia a vocês de como é. E se vocês quiserem ler na internet ou em algum outro lugar bons textos que falem sobre demonstração por indução, vocês vão poder até dar continuidade a essa demonstração que eu vou deixar aí em aberto, parada nesse ponto, porque eu acho que não é um momento para a gente amadurecer tanto isso. Mas é importante saber que vale essa propriedade. Se você tiver um número multiplicando uma soma desse tipo, você pode distribuir o número na soma. Isso é o que importa, que tem que ficar na nossa memória. E por fim, vamos começar a olhar exercícios resolvidos, né? Então ele te deu a definição, te deu algumas propriedades de espaços vetoriais e agora ele te dá uma sequência de exercícios resolvidos, tá? Vamos entendê-los, porque os exercícios resolvidos é que ajudam vocês a resolver os exercícios propostos, né? Então vamos fazer isso. Vamos olhar os exercícios resolvidos. E é bom porque vocês veem como é que se resolve, né? Resolver o exercício é fazer com essa linguagem que ele usa aqui, tá? Porque não é uma disciplina de conta, não é como cálculo, é uma disciplina de demonstrações. Então você deve procurar demonstrar os exercícios, tá bom? Então vamos lá. Além das propriedades P1 a P7, enunciadas e demonstradas acima, podemos ainda citar. Bem, aí ele citou na forma de exercício resolvido algumas outras propriedades. Então, por exemplo, o vetor nulo de um espaço vetorial V é único. Como é que a gente prova que ele é único? Aqui no curso de matemática vocês vão notar que em várias situações, quando você precisa provar que alguma coisa é única, a técnica é sempre a mesma. Você começa dizendo assim: suponha que existe 2. E aí, supondo que existe 2, você prova que esses 2 são iguais. E aí fica claro que é único, tá? Então é essa técnica que ele usa. Veja o que ele faz. Ele diz assim: eu quero provar que o elemento neutro, né, o vetor nulo, elemento neutro da adição do espaço vetorial, ele é único. Aí ele faz assim: há um único vetor O que satisfaz IC, pois se você tiver outro, é isso que ele está dizendo, ó. Se você tiver um O1, aqui está o O, ou 0 se você preferir. Se você tiver o 0,1 que goza da mesma propriedade, então o que acontece? Quando você somar o O1 com o O, ou 0,1 com o 0, vai dar 0. Por quê? Porque o 0,1 vai ser um elemento neutro. Como ele é um elemento neutro, ele não altera o 0, então vai dar 0. Por outro lado, esse mesmo O1, quando somado com o O, vai dar o O1. Por quê? Porque o O que sozinho ele é um elemento neutro. Então quando ele soma com o O1, dá o próprio O1. Consequência, nós acabamos de mostrar que 0 é igual ao 0,1, ou seja, tudo aqui é igual. Então, conclusão, você concluiu que o 0 é igual ao 0,1. Então, ele supôs 2 e mostrou que, na verdade, os dois são iguais. Portanto, só existe um. Está provado, tá? Essa igualdade que ele fez aqui, ó, do 0 igual ao 0,1, mostra que não podem ser dois distintos. Se você pensar em dois, na verdade, eles são iguais. Acho que alguém está tentando entrar novamente. Vamos ver se eu consigo. Não consigo. Interessante é que eu consegui antes de começar a expor a tela. Será que é porque eu comecei a expor a tela que eu não consigo mais? Deixa eu fazer uma coisa. Parar a apresentação. Vou ver se eu consigo agora ver. Não sei como é que eu faço para aceitar as pessoas que estão tentando entrar e não estão com o e-mail institucional. Não sei como é que faz isso. Antes sempre funcionava, mas agora não estou conseguindo. Só as pessoas com e-mail institucional que estão entrando direto. Bem, dando continuidade então. Ok. Primeira demonstração, primeiro exercício foi mostrar que o elemento neutro da adição é único. Aí, segundo, para cada vetor U dado de um espaço vetorial, existe um único menos U oposto de U. Bem, lembre-se, o axioma diz que existe, mas ele não diz que é único. Então o que ele está querendo que você demonstre agora é que é único. Ele quer que você demonstre que é único. Então, novamente, quero mostrar que é único. O que eu faço? Eu suponho que há outro, certo? Aí ele diz aqui, ó. Então, ele está dizendo que dado U, existe um único menos U. Ele quer mostrar que ele é único. Então ele diz, suponha que existe um outro. Não é só o menos U que se comporta como oposto,
existe um tal de U1 que também é oposto, ou seja, existe um U1 que somado com U vai dar o elemento neutro. Então o que, que vai acontecer? Bem, aí ele diz assim ó, o menos U, que ele quer mostrar aqui que o menos U é igual a esse U1, que ele está supondo que também é elemento oposto do U. Aí ele está dizendo, o menos menos U poderia ser escrito assim, menos U mais zero. Ora, mas o menos U mais zero poderia ser escrito assim, menos U mais U mais o 1. Por quê? Porque ele está supondo que o U mais o 1 é zero. Então ele substituiu esse zero por U mais o 1. Aí agora ele usou a associatividade, ele tira o parêntese daqui e coloca aqui. Aí ele tirou e fez isso. Mas quando ele faz isso, aqui também são opostos. Então dá como resposta zero. Aí ficou 0 mais o 1, ou seja, deu o 1. Então note que de um lado você tem menos U, do outro você tem o 1. Então ele concluiu que eles são iguais. Não existem dois, então ele é único. Tá? Então mais uma demonstração usando a mesma técnica. Supõe que existe um outro e prova que eles são iguais. E terceiro exercício. Para cada U pertencendo a V, tem-se que menos menos U é U. Ou seja, ele está dizendo que o oposto do menos U é o U. Ele está dizendo isso. Ora, se o oposto do menos U é o U, significa o quê? Significa dizer que quando eu somar o U com o menos U, vai ter que dar zero. É isso que significa dizer que é o oposto. Quando na verdade a gente está dizendo aqui que o U é o oposto do menos U, mas a gente também está dizendo que o menos U é o oposto do U, né? Porque na hora em que você soma os dois dá zero. Ora, então vamos lá. Axioma 1A diz que quando eu somar esses dois, isso vai dar zero, tanto no sentido quanto no outro. Ora, mas dizer isso é exatamente dizer que o menos U ele é o oposto do U. Ou seja, em outras palavras, o oposto do menos U é o U. Certo? Esse cara, quando somado com o U, dá zero. Portanto, o U ele é o oposto do menos U. Logo, o U é o oposto de menos U. Ficou estranho para você? Talvez tenha ficado. Mas não tem problema, você também poderia ter pensado assim. Poderia ter escrito isso assim também. Façamos, você quer somar menos U mais U. Né? Menos U mais U. Isso você sabe que é zero. Isso pelo axioma 1A, que como nós dissemos, é uma afirmação que não se discute, né? Então, eu posso afirmar aqui na demonstração isso daqui. Aí eu poderia pensar assim também. Eu vou e somo o menos menos U dos dois lados. Então, quando eu somar menos U mais U mais menos menos U, estou somando o oposto do menos U dos dois lados. Eu terei aqui 0 mais menos menos U. Eu estou somando, repito, o menos menos U dos dois lados. É uma outra maneira de escrever essa demonstração, talvez fique mais elegante. O que acontece quando eu faço isso? O que acontece é que eu quero mostrar que o menos menos U é o U, não é isso? Menos menos U é o U. Pronto, quando você escreve isso, isso deve acontecer. Menos menos U vai ter que ser o U. Eu acho que era melhor eu ter somado isso do lado esquerdo e não do lado direito. É isso? É. Vou inverter, tá? Ficava melhor de ver o que eu quero dizer. Ó. Ao invés disso, eu escrevo do lado esquerdo. Então vai ficar assim. Menos, eu quero somar o menos menos U dos dois lados. Então eu somo menos menos U desse lado de cá. Então vai ficar menos U, ou mais menos U, né? Já que eu estou somando. Mais menos U
mais U. Então eu estou somando do lado de cá o menos menos U. E aí do lado direito também inverte a posição, né? Ficaria, já que eu estou somando à esquerda, então fica menos menos U somado com o zero. Pronto. Escrito assim acho que vai ficar claro. Quando você faz isso, o que é o menos menos U somado com o menos U? Bem, esse é o oposto desse, porque ele tem um menos na frente. Então aqui fica 0 mais U. E do lado direito fica menos menos U. Pronto. Escrito assim fica bonitinho, porque aparece automaticamente U igual a menos menos U. Tá? E aparece a igualdade fazendo operações, né? Usando propriedades operatórias. Que aqui ele disse logo direto. Aqui usando propriedades operatórias acho que fica mais bonitinho. Bem, é mais uma maneira de demonstrar essa propriedade. Quarto. Se alguém quiser interromper, fica à vontade, tá? É só falar. Se quiser fazer alguma pergunta. Bem, se U, V e W eles pertencem a V, né? Pertence ao espaço vetorial V. E você tem que U mais V é igual a U mais W, então V é igual a W. É chamado lei do cancelamento da adição. Então, como é que demonstra isso? Você tem duas hipóteses, né? Você tem que esses três caras pertencem a V e você tem que essa igualdade acontece. Então, o que você faz? Você chega nessa igualdade e soma menos U. Está aqui menos U e menos U. E aqui está a igualdade que você tinha antes, ó. U mais V é igual a U mais W. Ele acrescentou menos U dos dois lados dessa igualdade aqui. Só que aí ele muda a posição dos parênteses, né? Passa o parênteses agora para aqui, ó. Para aqui e para aqui. Foi o que ele fez aqui, ó. E deixa o V sozinho. A mesma coisa aqui. Passou o parêntese para aqui e para aqui. E deixa o W sozinho. Só que quando ele faz isso, isso daqui é uma soma de dois elementos opostos, dá zero. Isso aqui é uma soma de dois elementos opostos, dá zero. Aí o que que fica? V e W. Então V igual a W. Aí somou o menos U dos dois lados para eliminar o U, né? Eliminar o U. Ou seja, ele fez menos U mais V do lado esquerdo e menos U mais W do lado direito, né? Ele somou o menos U dos dois lados. Aí cai aqui o menos U com o mais U, porque dá zero. E o que fica é que V é igual a W. Okay? Resumindo, a conta que ele fez foi essa. Quinto exercício. Se U e W pertencem a V, então existe um único vetor V, tal que eu consiga somar o V aqui no U e dar como resposta o W. Ele está dizendo que esse V aqui, ele é único. Então, novamente, vem a palavra único. E o que a gente disse? Que toda vez que tem único, você pode pensar na existência de dois e mostrar que os dois são iguais, certo? Bem, mas vamos ver como é que ele usou agora para provar. Ele disse assim: inicialmente verifica-se que que W mais menos U satisfaz a equação dada, ou seja, ele automaticamente já considera uma resposta para a equação dada. Ele está dizendo que se no lugar desse V ele colocar W mais menos U, ele já vai ter a resposta como W. Ele olha o V como se fosse uma variável. Ou seja, ele está dizendo que se colocar isso no lugar de V, essa igualdade vale. E aí foi o que ele fez. Ó. O U ele repetiu e no lugar do V ele colocou isso. W mais menos U, que é igual. Aí do lado direito, melhor, ainda explorando essa igualdade, ele usa a associatividade e ele comuta também, a comutatividade da adição. Ele muda a posição desses dois, troca de posição, aí ele tem menos U mais W somado com U. Aí agora ele faz a associatividade, ou seja, ele bota o parêntese aqui, aí ele tem aqui, ó, U mais menos U mais W igual. Aí essa soma vai dar zero, né? Porque é soma de opostos, fica 0 mais W, e aí 0 mais W é W. Então veja que isso daqui substituiu o V, né? Essa soma substituiu o V.
Aí ele diz, por outro lado, somando menos 1, né, somando menos u, ambos os membros da equação vem. Bem, agora ele, ao invés de pegar uma coisa já pronta, ele somou menos u. Aí ele está fazendo isso, menos u somado com u mais v igual a menos u mais w, né? É isso que ele está fazendo aqui em diante. Menos u somado com u mais v igual a menos u mais w. Ele somou o menos u dos dois lados. Bem, daí ele vai associar aqui, ó, u com menos u. Aí mais v igual a, do lado direito ele deixou igual, ó, menos u mais w. Tá aqui, só comutou, mudou a posição. Então do lado esquerdo isso daqui dá zero. Aí 0 mais v, o elemento neutro da adição, né? Posso chamar de 0. 0 mais v, que dá v. E do lado direito ficou w mais menos u. Ou seja, aqui ele apresentou o w mais menos u e aqui ele mostrou que o w mais menos u surge. Então o que ele está provando? Ele está provando que o w mais menos u é solução. Primeiro ele mostrou a solução e provou que era a solução. Depois ele operou a equação e mostrou que aquilo ali surgia naturalmente. Então ele foi e voltou. Repetindo, ele apresenta o w mais menos u e mostra que ele é solução substituindo o v. Depois ele manipula a equação e mostra que o w menos u aparece como solução. Ou seja, de qualquer forma, w menos u seria a solução daquilo ali. E o que ele está provando assim? Ele está provando que o que ele queria mostrar é que existe um único vetor v. Esse vetor v único é o vetor w menos u. Tá? Bem, existem outras maneiras. Essa daqui parece complexa de entender talvez. Uma outra maneira seria assim. Eu quero mostrar que existe um único vetor v onde isso acontece. Aí você supõe dois, né? Vamos ver se funciona assim. Suponha, vamos pensar assim, suponha que exista outro, né? Ou seja, u mais v1 igual a w. O que eu quero mostrar? Quero mostrar que esse v1 na verdade é esse v. Então eu estou supondo que tanto tem o v1 como existe o v. Então eu estou supondo que u mais v também é w. Então eu estou supondo que as duas coisas acontecem para esse v1 e para esse v. O que eu quero mostrar é que os dois são iguais. Ora, como ambas as igualdades aqui têm o w, então eu posso afirmar, portanto, que u mais v1 é igual a u mais v. Eu posso afirmar isso, né? U mais v1, né? Já que ambos dão w, u mais v1 é igual a v. Aí eu vou e somo o menos u dos dois lados. Portanto, menos u mais v1. Como u mais v1 já está, a associatividade é essa. E do lado de cá, menos u mais, como u mais v já está, a associatividade é essa. Aí eu agora uso a associatividade, a propriedade da associatividade. Então eu tenho que menos u mais v1 é igual a menos u mais v. E aí, menos u mais u é o elemento neutro, que vai estar somando v1. E menos u mais u é o elemento neutro, que vai estar somando v. Aí eu concluo que o v1 é igual ao v. Certo? Então eu suponho que existem dois que satisfazem essa igualdade. Existem dois v's, que é o v e o v1, e eu provo que os dois são iguais. É uma outra maneira de demonstrar essa unicidade, que eu acho mais natural, inclusive, do que todo esse malabarismo aqui para mostrar que o v seria o w menos u, né? Que é claro, né? Se você passa o u para o outro lado, né? Assim que a gente diz, o v é o w menos u. Foi isso que ele usou para demonstrar dessa maneira. Eu demonstraria assim, eu prefiro dessa maneira aqui. Bem, exercício 5. Deixa eu ver aqui mais. Exercício 6.
Repito, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Estou tocando a teoria, até porque vocês podem ler, reler, ver isso tudo novamente no vídeo. Bem, vamos lá. Exercício 6. Consideremos no espaço vetorial R3, ou seja, o espaço dos trios de número, né, das ternas de números, três vetores, o vetor U, o vetor V e o vetor W. Aí ele diz assim, calcular 2U mais V, menos 3W. Letra A, calcular 2U mais V menos 3W. Ok, como é que faz isso? Aí ele faz a conta aqui, ó. Agora aqui sim, esse exercício é só conta, não há demonstração nenhuma. Então é só fazer a conta. Ele pediu para calcular, você calcula, tá? É simplesmente fazer conta. Então ele pediu para calcular 2U mais V menos 3W. Ora, então isso é. Tá aqui o U, né? Dá até para a gente detalhar um pouco mais. Ele fez até a conta muito rápido. Então letra A, 2U mais V menos 3W. Quem é isso? Isso é duas vezes, aí quem é o U? 1, 2, 1. Aí mais V, quem é o V? 3, 1, menos 2. E menos 3 vezes W. Aí quem é o W? 4, 1, 0. Pronto. Ele pulou essa etapa. Aí duas vezes isso, vai ser 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Aí esse aqui ele só repete, 3, 1 e menos 2, e agora menos 3 vezes isso. Ó, ele deixou o sinal de menos aqui fora e pegou o 3 e multiplicou. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. E agora ele somou esses dois e subtraiu esse, ou seja, ele fez assim. 2 mais 3, 5, menos 12, menos 7. 4 mais 1, 5, menos 3, 2. E 2 mais menos 2, 0, menos 0, 0. Então está aqui a resposta. Simplesmente conta, mas tem que treinar, porque senão pode errar. Aqui. Aplicando-se as propriedades já conhecidas, vem que x igual a meio vezes v mais w menos 3u, vem que x igual a isso. Fazemos os cálculos, obtemos x igual a isso. Então, aplicando as propriedades já conhecidas, vem que o x é dado por isso. Aí, fazendo os cálculos, obtemos x. Ah, perdão, isso é a solução. Eu não li o enunciado. Resolver essa equação, perdão. Eu tinha que ter olhado para o enunciado, eu estava olhando para a solução pensando que eu estava olhando para o enunciado. Deixa eu voltar aqui. Eu quero calcular a equação, e a equação é em x, né? Porque o v e o w são conhecidos, e ele quer saber quem é o x. Então a primeira coisa que ele faz aqui é o que a gente sempre faz, né? Ele vai isolar o x. Então você tem que 2x é igual a v mais w, e passa o 3u para o outro lado, menos 3u. Então quem é o x? Bem, eu multiplico por meio, né, dos dois lados. Então quando eu multiplicar por meio aqui, meio vezes 2x e meio vezes v mais w menos 3u, aí esse 2 cai com esse 2 e eu tenho que x é igual a meio vezes v mais w menos 3u. Aí ele começa a questão daqui. Ele diz que fazendo as operações que nós acabamos de fazer, ó, aplicando as propriedades já conhecidas, vem que o x é isso. Foi o que eu fiz aqui, ó, essa conta que ele chama de aplicar as propriedades já conhecidas. Aí eu concluí que x é isso. Aí fazendo os cálculos, obtemos que cálculos ele está falando. Ele está falando que se o x é isso, eu posso fazer a seguinte conta. X é igual a meio, que multiplica v, aí quem é v? 3, 1 e menos 2. V é 3, 1
e menos 2. Pronto. Meio que multiplica V mais W. Aí quem é W? W é 4, 1 e 0. 4, 1 e 0. V mais W, que é 4, 1 e 0. E aí, menos 3 vezes quem? Menos 3 vezes U. Aí U é 1, 2, 1. 1, 2, 1. Bem, aí quem é X? X é meio que multiplica. Bem, aqui já está... Aqui eu já poderia ter multiplicado logo, né? Vamos multiplicar logo. 3 vezes 1, 2, 1. Vai ficar 3, 6, 3, né? 1, 2, 1, multipliquei por 3. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Pronto, aí vamos fazer essa continha. 3 mais 4, 7. 7 menos 3, 4. E aqui 1 mais 1, 2. 2 menos 6, menos 4. E menos 2 mais 0 dá menos 2, somado com 3 dá 1. Tá certo isso? V, aqui é menos 2 mesmo. 3, 1 e menos 2, tá? Aí menos 2 mais, quem é W? 3, 1 e menos, não, W, 4, 1 e 0, tá certo? E menos 3 vezes U. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Menos, né? Bem, então aqui vai ser menos 2, mais 0, que dá menos 2, e menos 3, então dá menos 5, que dá menos 5. Menos 5. Ok. Ora, então quanto é que vai ser isso? Vou multiplicar por meio. Multiplicar por meio é dividir por 2, né? Então isso vai dar... Multiplicar por meio é dividir por 2. Então vai dar 4 dividido por 2, que dá 2. Menos 4 por 2 dá menos 2. Menos 2. E menos 5 dividido por 2, menos 5 meios. Que é o que ele encontrou aqui, ó. Ele não mostra as contas, mas as contas são essas, tá? No exercício ele não mostrou as contas. Tudo bem? Dá para entender bem isso aí? Acredito que sim, né? Então vamos para... Ok. Vamos resolver o sistema. Então do sistema dado obtém-se... Bem, eu estou de novo olhando a solução. Está aqui o sistema. Resolver o sistema de equações nas incógnitas y e z. Então, o U é conhecido, o V é conhecido. Aqui está o V também. Quem ele não conhece é o y e o z. Então a gente precisa resolver a equação para y e z. Aí é interessante que o y e z fiquem todos dois do mesmo lado, né? Então como é que ele começa essa conta? Ele já tem aqui y e z e ele tem u e v. Então a gente pode dizer que começa assim essa questão. Temos, você está olhando para esse sistema aqui. Então você vai fazer o y e o z ficar à esquerda e o u e o v do outro lado. Aí vai ficar y menos z igual a v menos u, né? Passei o z para o outro lado, passei o u para o lado de cá. E aqui você tem, poderia ser assim, y menos 2z, passando o 2z para cá, igual a v, né? Então eu tenho esse sistema. Vamos ver se é o mesmo que ele colocou aqui. Só que ele colocou menos aqui, ele multiplicou por menos 1 essa, né? Essa multiplicada por menos 1 essa aqui, tá? Então y menos z igual a v menos u, ele fez igual. E a de baixo ele mudou os sinais. Ao invés de ele passar o 2z para cá como eu fiz, ele passou o y para lá. Aí, e o v para cá. Tanto faz, né? Bem, tanto faz. Usar o dele ou o meu vai dar no mesmo.
Só para fazer diferente, eu vou usar o meu. Bem, y menos z tem alguma vantagem? Tem, né? Tem vantagem em multiplicar por menos 1 aqui, porque quando você multiplica por menos 1, aqui fica menos, aqui fica mais e aqui fica menos. Aí você pode somar essas duas equações, né? Você soma essas duas equações, aí o mais y e o menos y dá zero. Aí você fica com z igual à soma dessas coisas, que vai ser v menos u somado com menos v. Aí cai o v com menos v e fica aqui o z é igual a menos u. Então, como é para resolver o problema em z e em y, você já acha fácil aqui que o z é igual a menos u. Como o u é 1, 2, 1, o menos u é menos 1, menos 2, menos 1. Né? Então ele já acha o z. Aí se eu já sei quem é o z, eu preciso achar quem é o y. Bem, aí você tem aqui dessa primeira, passa o z para o outro lado, aí você tem isso aqui, né? Y é igual a z mais v menos u. Então quem é o y? Ora, o z eu já achei, é esse que está aí. Menos 1, menos 2, menos 1. Aí mais v. Aqui deu menos u duas vezes, né? Porque o z é menos u e aqui também é menos u. Então é só pegar o z, o v. Quem é o v? O v é 3, 1 menos 2. Então, mais 3, 1 e menos 2. E o menos u é o mesmo que o z, ou seja, é o menos 1, 2, 1, né? Menos 1, 2, 1. Então, fazendo essa conta, você tem, bem, menos 1 mais 3 dá 2, menos 1 dá 1. Aí, menos 2 mais 1 dá menos 1, com menos 2 dá menos 3. E menos 1, com menos 1 dá menos 3, com menos 1 dá menos 4. Então, de fato, dá isso aqui, como ele falou. E a gente verificou as contas. Certo? Bem, esses exercícios de conta são exercícios mais simples. Então, para fazer a avaliação de vocês, por exemplo, posso colocar alguns exercícios de demonstração e alguns de conta. Os de conta eu posso até colocar para marcar X apenas. Pode facilitar a vida. É só, Maria Silva, é só a pessoa entrar com o e-mail institucional. O e-mail que está registrado no AVA. Que aí ela não precisa da minha permissão. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa aqui. Alterar layout, efeitos visuais, ativar. Não, eu acho que talvez, se eu tiver de conseguir, talvez eu consiga aqui. Deixa eu ver aqui no meio do. Não consigo. Consigo ativar essas coisas. O que é isso aqui? Ativar a legenda. Aqui eu não tenho as opções. Não sei. Não sei como resolver. Não tá tendo acesso aqui de jeito nenhum. Eu tô tocando aqui e não vai. Não vai. Não sei. Se tentar entrar pelo e-mail institucional, entra sem precisar me pedir permissão. Porque quem está precisando pedir permissão eu não estou conseguindo fazer. Tá? Bem, vamos lá. Então, continuando, isso foi a letra A. Letra B. Aplicando suas propriedades já conhecidas. Não, letra B eu já fiz, né? Ficou faltando? Ah, não, já foram todas. Letra C também. Pronto, perfeito. Então, até o sexto eu já fiz. Acabou. Acabaram os exemplos. Aí vamos para subespaço vetorial, tá? Vamos começar a parte de subespaço vetorial. 2h55. Tá, temos bastante tempo. Vamos começar. O horário tá certo? Tá, né? 2h55. Tá. Então, vamos falar de subespaços vetoriais. Então, definição. O que é um subespaço vetorial? Intuitivamente,
Vamos colocar na cabeça simplesmente o seguinte: subespaço vetorial é um subconjunto que também é um espaço vetorial. Então você tem um espaço vetorial e dentro dele tem um subconjunto, e esse subconjunto também é um espaço vetorial. Então ele é chamado de subespaço vetorial. Acostume com essa ideia, porque em estruturas algébricas em geral isso vai acontecer. Quando a gente tiver aula aqui que a gente falar de anéis, de corpos, de grupos, que são estruturas algébricas, vai existir o subgrupo, o subanel, o subcorpo. E a ideia é sempre assim: dado um grupo, o subgrupo é um subconjunto do grupo, que também é grupo. O subanel é um subconjunto de um anel, que também é anel. O subcorpo vai ser um subconjunto de um corpo, que também é corpo. Então, no nosso caso agora, a gente está tratando de subespaço vetorial. Então, é um subconjunto de um espaço vetorial, que também é espaço vetorial. Basicamente é isso que é a nossa intuição para essa definição. Mas ele dá uma definição bem formal, né, para facilitar a vida da gente, para ajudar no nosso entendimento. Então, ele diz que se acontecerem essas três coisas, a gente tem isso que eu acabei de dizer a vocês. Então, definição 2. Seja V um espaço vetorial sobre R. Um subespaço vetorial de V, ele é um subconjunto de V e cumpre essas três coisas. O elemento neutro da adição do V, ele está no W, tá certo? Ele está lá dentro do W. Quando você vai somar dois elementos do W, vai continuar dentro do W, ou seja, ele é fechado para a adição, é assim que a gente diz. Não acontece de pegar dois elementos do W e quando eu fizer a soma, isso daqui não esteja dentro do W. Se isso acontecer, não é espaço vetorial, não é subespaço vetorial, consequentemente. Se você pegar um número e pegar um vetor e fizer o produto por escalar, vai continuar dentro do W. Ou seja, é fechado para adição e é fechado para a multiplicação por escalar. Ele diz aqui: notemos que B significa que a adição de V restrita a W é uma adição em W, ou seja, ela é fechada em W. O significado de C é que está definida uma multiplicação, né, R vetorial W, em W. Ou seja, assim como existe a multiplicação, que você pega um número e pega um elemento de V e dá como resposta V, essa mesma multiplicação, quando eu pego o mesmo número e pego em W, a resposta continua dentro de W, não fica fora de W. Lembrando que você tem V e tem W dentro, né? O W é um subconjunto, ou seja, a multiplicação e a adição de elementos daqui desse conjunto continuam dentro dele. Não acontece de somar dois aqui e dar fora o resultado, dá dentro de V. Multiplicar um número por um vetor daqui e dar aqui fora, não acontece. Vai sempre ficar dentro do próprio W se os elementos que eu pegar forem em W, tá? É isso que ele está afirmando aqui para você. Mas será W nessas condições um espaço vetorial sobre R? Eu já afirmei que sim, né? Eu disse a vocês que é exatamente isso que acontece. Se essas três coisas aqui acontecerem, então o W em si, ele é um espaço vetorial. W vai ser um espaço vetorial quando eu penso na adição, que é definida em V, e na multiplicação por escalar, tá? Quando eu junto essas três coisas, o W com a adição de V e com a multiplicação por escalar em V, esses três elementos juntos formam um espaço vetorial. Bem, aí essa pergunta, claro, merece resposta, e a resposta vem logo depois. Proposição: se W é um subespaço vetorial de V, então W também é um espaço vetorial sobre R. Ora, demonstrar essa proposição significa que tem que demonstrar os 8 axiomas. Então tem que demonstrar o IA, o 1A, né, o IA, IB, IC e D, e o 2A, B, C e D. Tem que demonstrar os 8.
Para demonstrar essa proposição tem que demonstrar os 8. Só que dá muito trabalho, né? Escreve muito. Aí o que ele fez? Ele só mostrou algumas. Vamos fazer o mesmo. Vamos olhar algumas do que ele fez. Ou ele não fez. Mostraremos apenas essa. Ele pegou só essa daqui. Ele pegou a prova de que se você pegar um vetor em W, o oposto dele vai continuar em W. Como é que ele fez isso? Uma vez que os demais itens decorrem sem artifício das hipóteses, ele fez o seguinte. É fácil, né? Basta você pegar o número que vai multiplicar, né? Porque o que a gente acabou de afirmar, o que a gente tem aqui? A gente tem que, se eu pegar um número real qualquer e fizer esse número vezes U, qualquer que seja esse U que estiver em W, então, se eu pego um número real qualquer e qualquer vetor que estiver em W, isso implica que o produto alfa-U vai continuar em W. Foi isso que afirmou aqui o item C. Então, já que vale para qualquer um, o que é que eu faço? Eu pego alfa igual a menos 1. Então, essa afirmativa está dizendo que se eu pegar um U pertencendo a W, o menos 1 vezes U continuará pertencendo a W. Mas quem é o menos 1 vezes U? Uma propriedade nossa mostrou há pouco tempo que menos 1 vezes U é o nosso menos U. Portanto, se você pegar um vetor qualquer em W, como esse produto estará sempre dentro de W, então se eu pegar o número alfa igual a menos 1, eu tenho que o menos U pertencerá a W. E assim ele provou que se você pegar um U em W, então o menos U, desde que W cumpra essas três propriedades, obrigatoriamente estará em W também. Então ele provou só essa propriedade, mas o certo é provar os 8 axiomas, tá? Fica como um exercício. E aí ele começa a fazer demonstrações. Tem uma página em branco ali. Ele começa a fazer mais exemplos, né, de casos particulares, na verdade. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Todo espaço vetorial V em todo espaço vetorial V que você pensar é imediato o seguinte: o conjunto que tiver só o elemento neutro da adição é um subespaço. O conjunto todo também é subespaço. Esses subespaços, eles são chamados de subespaços impróprios ou triviais, tá? Então, dado um espaço vetorial V, o conjunto que tiver só o zero, ele é um subespaço. E claro que o espaço todo é um subespaço. Por quê? Porque ele é subconjunto dele mesmo. E ele é espaço vetorial. Ele cumpre aquelas três propriedades que nós falamos ali. O zero está lá, é fechado para adição e é fechado para multiplicação. Portanto, dado só o zero, é subespaço. E dado o conjunto todo, também é subespaço. Por definição, são chamados os subespaços triviais. Ah, você não viu isso? Ora, olhar que o V é subespaço dele mesmo, é claro, né? Porque o V é subconjunto dele mesmo. Agora o zero, por exemplo. Será que o que tiver só o elemento neutro é mesmo subespaço? Ora, vamos voltar aqui para a definição. Bem, o zero está lá, né? Só tem o zero e o zero está lá. 0 mais 0 dá 0. Então continua lá. E se eu pegar um número qualquer e multiplicar pelo vetor nulo, vai dar o vetor nulo, que continuará lá. Afinal de contas, só tem o vetor nulo. Então cumpre essas três. Já que cumpre essas três, é subespaço. Então esse conjunto aqui é subespaço de V, não importa qual seja o V, né? Onde esse zero é o elemento neutro do subespaço V. Exemplo 2. O conjunto formado pelas ternas de números, né, pertencendo ao R3, tal que a soma da primeira com a segunda é igual a zero, ele é subespaço do R3. Como é que a gente prova que isso é verdade? Né? Como é que a gente verifica que isso é verdade? A gente olha essas três propriedades. O zero está lá, é fechado para adição, é fechado para multiplicação por escalar. Se for verdade, acabou o problema. Então, o primeiro, zero está lá. Aí ele pergunta, por quê? Ora, porque quando você somar o cara que está na posição X com o cara que está na posição Y, vai dar o quê? Vai dar 0 mais 0. Então, por quê? Pois
o zero, que é esse cara daqui, mais esse outro zero aqui, é igual a zero. Ou seja, cumpre essa obrigação aqui. Então, o porquê está respondido nesse pois aqui, pois isso acontece. Agora vamos verificar que é fechado para soma. Aí ele diz assim: se eu pegar um vetor, outro vetor, peguei dois vetores, esses dois vetores eu estou supondo que estão em W. Ou seja, o que é que eu estou supondo? Eu estou supondo que x1 mais y1 dá zero. E x2 mais y2 também dá zero. Então, esse está em W, esse está em W porque a soma de x1 mais y1 dá zero e de x2 mais y2 também dá zero. Aí eu agora vou falar na soma. Aí eu vou fazer a soma. U mais V. O que que vai ser U mais V? Vai ser x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Tá aqui. São essas somas. E aí o que que vai acontecer? x1 mais x2 mais y1 mais y2, eu posso organizar como? Estou somando esse cara com esse, né? A primeira entrada com a segunda entrada. Para pertencer a W, a soma dessa primeira entrada com essa segunda entrada tem que dar zero. Ou seja, ele agora vai argumentar que x1 mais x2 somado com y1 mais y2, ele tem que mostrar que isso dá zero. Mas dá, por quê? Porque ao invés de somar desse jeito, eu pego o x1 e somo com o y1. E pego o x2 e somo com o y2. Afinal de contas, a adição é comutativa e associativa. Então basta eu mudar as posições aqui. Por que que isso daí vai dar zero? Isso vai dar zero porque isso é igual. Isso daqui é igual, né? Vai dar zero porque isso daí é igual. Aí eu somar o x1 mais o y1. Depois eu somar o x2 mais o y2. Só que isso daqui é zero. Isso daí é zero. Mais zero. Aqui é zero. Por que aqui é zero? E aqui também. Porque isso é a soma do x1 com o y1, que é zero. E isso daqui é a soma do x2 com o y2, que é zero. Porque esses dois caras estão em W. Ok? Então, de fato, dá zero. Portanto, U mais V continua em W. Se pegar U e V qualquer em W, a soma vai continuar em W. Ok? Então está verificado o item 2 dessa nossa definição aqui. Agora eu preciso verificar o item 3. Se eu pegar um número qualquer e pegar um vetor qualquer em W, o produto continua em W. É isso que eu tenho que verificar, que ele deixou como exercício aqui. Vamos fazer. Então, escrevendo como ele escreve aqui. Se W pertence a R e U é igual a x1, y1, z1. Esse cara eu vou considerar que está em W, né? Então, o número é um número real e o vetor está em W. Escrevendo como ele escreve aqui, ó. Então, o que vai ser o produto de alfa vezes U? Mas você sabe primeiro como esse cara está em W. Você sabe que x1 mais y1 é zero, certo? Como ele diz aqui. No caso eu só tenho 1, não tenho 2, só preciso dizer isso. Aí ele diz assim: aqui o que foi que eu fui fazer? A soma. Aí eu vou dizer logo o que vai ser alfa U. Alfa U vai ser alfa x1, alfa y1, alfa z1. E eu ainda posso concluir mais. O que vai ser alfa x1 mais alfa y1. Olha, eu vou colocar o alfa em evidência. Vai ser alfa vezes x1 mais y1. E o que é x1 mais y1? É zero. Então isso é alfa vezes zero. Então isso dá quanto? Dá zero.
Então o que foi que aconteceu? Eu somei esses dois primeiros aqui e deu quanto? Deu zero, né? Somei os dois primeiros e deu zero. Então o que eu concluo? Portanto, eu concluo que esse vetor alfa U pertence a W. Então, de fato, vale essa terceira propriedade aqui. Se eu pegar um alfa qualquer e um U em W, o alfa U continuará em W. Então, como vale A, B e C, como valem A, B e C, temos que, como é o nome dado ao conjunto W, né? W é subespaço vetorial de quem? Do R3, né? Subespaço vetorial do R3. É um subconjunto do R3, é subespaço vetorial do R3. Ok? É assim que se faz então essa demonstração. É assim que se faz os exercícios, tá? Quando for fazer os exercícios, não pense, não precisa daquele rigor, não tem que ter aquele formalismo. Tem que ter, tá? É isso que você está aprendendo nessa disciplina, a escrever com formalismo. Pois bem, essa tela ficou em branco, não sei porquê. Aí já que sabemos o que são subespaços, agora vamos falar de somar subespaços. Deixa eu dar umas dicas sobre geometria, tá? Porque a essa altura vocês não lembram direito. Então deixa eu usar essa tela em branco. Ó, lembram lá do R2? Você está com R2. O R2 é um espaço vetorial, né? O R2 é um espaço vetorial. Você pode pensar em vetores aqui. Pegou um vetor, pegou outro vetor, e você pode somar vetores. Vai dar um terceiro vetor aqui, né? Quando você soma, por causa daquela história lá da lei do paralelogramo, aí o paralelogramo formado seria mais ou menos esse, né? Liga aqui, aí você tem que, se esse daqui é o vetor U, esse daqui é o vetor V, esse daqui é o vetor U mais V. Então, tá aqui, eu somei vetores, isso daqui é um espaço vetorial, é o R2. Note que, para ser subespaço vetorial, o vetor nulo tem que pertencer a ele. Portanto, se eu pensar no subconjunto, vamos supor que eu pense num vetor que está aqui, e eu pensar em todos os múltiplos desse vetor, digamos que é um vetor W, e aí eu penso em todos os múltiplos desse vetor. Ele vai formar uma reta, né? Os múltiplos do vetor vão formar uma reta, para lá e para cá. Essa reta será o conjunto formado, né? Vai ser formado pelos alfa Ws, né? Esse conjunto é o conjunto formado pelo alfa W. Então, é o conjunto dos alfa Ws, onde o alfa é um número, né, tal que o alfa é um número real. Então, você varia os números, né? Você varia tal que você vai variando o alfa em R, e aí você tem essa reta. Note que o vetor nulo, ele não pertence a esse conjunto. Portanto, uma reta que não passe na origem, ela não representa um subconjunto que tenha o zero. Então, ela não é um subespaço vetorial. Então, primeiro detalhe, dado R2, um subespaço vetorial do R2 tem que ser alguma coisa que passa no zero. E ele é uma reta, porque quando eu somo vetores na reta, continua na reta.
e quando eu multiplico o vetor, né, continua também na mesma reta. Então, um subespaço vetorial, por exemplo, poderia ser visto como os múltiplos desse vetor aqui. Então, pega essa reta, deixa eu colocar realmente uma coisa alinhada. Pega essa reta passa na origem. Então, esse subconjunto aqui, né, esse daqui não é subespaço. Não é subespaço. Já esse daqui, ó, o conjunto dos alfa U, aqui é o alfa W, e o conjunto dos alfa U, tal que o alfa é um número real, esse daqui, ele é subespaço. É subespaço. Então essa já é uma característica, tá? Bateu o olho na geometria, não passou na origem, não é subespaço. Então se o problema for um problema que pergunte algo geométrico, que faça um desenho para você, você já sabe isso. Ah, e nós falamos no R2, mas se fosse no R3, como é que eu penso no R3? Olha, estou eu lá no R3, né? Tem um eixo Z, um eixo Y, um eixo X. Vou pensar no subconjunto do R3 que seja um subespaço. Como é que faz isso? Então, primeiro detalhe, tem que passar na origem. Se não passa na origem, não é subespaço. Ah, então se eu tiver um vetor aqui passando na origem, tá? Os múltiplos dele, esse conjunto formado por todos os múltiplos dele, acima, para baixo, ele está quase alinhado aqui com o eixo. Vou fazer assim. Essa reta, né? Supor que seja uma reta mesmo. Supondo que seja uma reta, digamos que ele se chama U. Então o conjunto alfa U, tá o que? Alfa é um número real, né? O alfa vai variando entre os reais. O conjunto que for essa reta, horrível, né? Deixa eu tentar ajeitar isso. Deixa eu fazer assim. Deixa eu colocar o eixo X mais aberto. Pronto, colocar assim o X. E aí colocar o complemento dessa reta assim, pronto, para ficar mais alinhadinho. Aqui seria para baixo, né? Então vou pontilhar aqui como se a gente não estivesse vendo. Pronto. Essa reta daqui, ela é um subespaço do R3. Eu aqui com R3, essa reta é um subespaço do R3. É um subespaço que são os múltiplos do U. Mas cabem subespaços que não sejam só retas. Aqui cabe, por exemplo, se você pensar num plano que passa na origem. Deixa eu ver assim, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um plano que passa na origem. Seria uma coisa assim, né? Digamos. Pronto, para desenhar o plano eu vou apagar a reta, tá? Deixa eu apagar a reta para desenhar um plano que passa na origem. Desenhar um plano que passa na origem. Um plano, por exemplo, assim, né? Um plano que é paralelo ao eixo X, por exemplo. Um plano que passa na origem paralelo aqui ao eixo X. Veja se vocês conseguem entender o que quero dizer. Então esse plano aí, vou apagar, vamos dizer assim, dizer que eu não estou vendo essa parte aqui do eixo Z, né? Porque o plano ficou na frente. Pronto, esse plano que passa na origem, ele é um plano que é um espaço vetorial, tá? Chamado de π. Então π é espaço vetorial, ou subespaço vetorial, se você preferir chamar, né? Ele é subespaço. Vou escrever subespaço, já que é o assunto que a gente está falando agora.
é subespaço. Por que ele é subespaço? Por que ele é subespaço? Olha para a definição. O que diz a definição? O zero tem que estar lá. Se eu somar dois elementos tem que continuar lá. E se eu multiplicar um elemento por um número tem que continuar lá. Olha para esses elementos que eu acabei de dizer e veja que isso acontece. O zero está lá. Por que o zero está lá? Porque o vetor 0, 0 é o que está aqui, na origem, né, do sistema. Ele pertence ao plano. Então, 0 pertence a π. Ok. Pegue dois vetores que estão no plano. Outra cor. Pega um vetor aqui e um outro vetor aqui, que pertence a esse plano π. Quando você somar, aqui assim, quando você somar, né, vai continuar, né, vai ser a diagonal do paralelogramo, vai continuar no plano. Se esse está no plano, esse está no plano, esse daqui vai estar também. Então, vale a soma, né? U mais V vai continuar pertencendo a π se você pegar o U e o V pertencendo ao π. E se você multiplicar um número, né? Se multiplicar um número, o que você vai acabar fazendo com o vetor? Ele simplesmente se estica, né? Ou ele cresce para cima, ele simplesmente se estica. Ou ele cresce para cima, ou ele vai para baixo, né? Seria essa situação. Para baixo, digamos que a gente não está vendo, né? Mas ele continua no plano. Lembre-se que o plano é infinito. Então, se você multiplicar alfa vezes um vetor qualquer, nesse caso aí está multiplicando o que eu chamei de V, vai continuar em π. Tá? É importante ter essas noções geométricas do que é o subespaço, tá bom? Os livros geralmente não dão muito bem isso, então resolvi comentar. É importante ter a noção geométrica. Bem, agora ele fala de somas de subespaços. Aqui, por exemplo, também na noção geométrica, você pode pensar que você tem um subespaço que é um plano e você pode pensar num subespaço que é uma reta. Então, a gente vai falar agora de somas de subespaços. Ou seja, a nossa definição vai ser somar os vetores que estão em um subespaço com vetores que estão em outro subespaço. Então, por exemplo, se você pensar no plano e pensar numa reta, dá para somar os vetores que estão na reta com os vetores que estão no plano. Então, vamos lá, ver o que ele chama de soma. Então, seja U e V subespaços vetoriais de W. Então, U e V são subespaços vetoriais de W. Aí, definição. Indicamos que a soma desses dois subespaços, U e V, chamaremos de soma de U com V, o seguinte subconjunto de W. Então, a soma de dois subespaços é esse subconjunto, que você pega vetores que estão em U e que estão em V e soma. O vetor U está em U, o vetor V está em V. Esse conjunto é chamado da soma dos subespaços U e V, que são subespaços de W. Aí ele faz essa observação. É claro que somar U mais V vai dar a mesma coisa que somar V mais U, porque você pode trocar aqui a posição, né? U mais V e V mais U. Então, trocou, tanto faz. Então, a soma é isso. Se você pegar o espaço vetorial U e somar única e exclusivamente com o elemento neutro do espaço vetorial V, o elemento neutro somado com os vetores de U não vai alterar nada. Então, vai dar o próprio vetor U. Então, se um dos subespaços for esse, ele não altera ninguém. É como se esse subespaço fosse o elemento neutro dessa soma. Isso para todos os U e V de W, né? Para todo o subespaço que você pegar, essa definição aí vale. Então, se você pegar dois subespaços quaisquer, você pode pensar na soma como sendo isso. E a outra observação que ele faz é, note que o U ele está contido no U mais V e o V está contido no U mais W. Por quê? Porque você pode pegar simplesmente o elemento neutro de V aqui, né? E você vai ter que esse U mais V ele vai ser igual única e exclusivamente o U
se você, no lugar do V, colocar o elemento neutro. Então você vê que o U está contido aqui dentro, né? Da mesma forma que se você colocar o elemento neutro do U somado com o V, isso vai dar o V. Então o V está contido nessa soma, né? Se você pegar o elemento neutro aqui, colocar o zero, essa soma vai dar sempre os elementos do U. Então assim você vê que o U está contido aqui. E se for ao contrário, se você pegar o zero aqui no lugar do U e ficar variando os V's aqui, vai dar tudo elemento de V. E aí você mostra que o V está contido no U. Ok? Bem, são coisas para pensar sobre essa soma. Aí, proposições dirão que coisas acontecem, né? As proposições estabelecem as propriedades. Então vamos para as proposições. Primeira proposição, proposição 2 aqui. Se U e V são subespaços vetoriais de W, então U mais V também é um subespaço vetorial de W. Primeira observação, a soma é um subespaço. Legal, né? E aí já serve para você ter uma noção de como é que faz o exercício de provar que é subespaço. Bom exercício para a prova, né? Dou um espaço vetorial, dou um subconjunto e digo, prove que esse subconjunto é subespaço. Então como é que faz isso? A proposição ensina como é que faz. Então quero mostrar que a soma é subespaço. Primeiro detalhe, tenho que mostrar que o zero pertence, né? O zero pertence à soma de U mais V. É isso que eu tenho que mostrar primeiro. Eu estou baseado nessa proposição aqui, ó. Estou baseado nessa definição aqui. Tem que mostrar que o zero está lá, tem que mostrar que a soma está lá, aqui. O zero está lá, a soma está lá e o produto por escalar está lá. Então tem que mostrar isso. É isso que eu quero fazer agora. Mostrar primeiro que o zero está lá. Ora, mas está. Por quê? Como é que é formada a soma? É formado pela soma de elementos de U com elementos de V. Só que o zero está em U e o zero também está em V, porque são subespaços. Então, o zero mais zero, que é zero, estará na soma. Então, o zero está na soma. Ok, então o primeiro item satisfeito. Agora eu tenho que pegar um vetor em U mais V, na verdade 2, né? Tenho que pegar um vetor, dois vetores aqui e mostrar que a soma continua aqui. Aí ele pegou qual? Ele pegou o W1 e o W2. Ele pegou o W1 que pertence ao U e pegou o W2 que pertence ao V e provou que W1 mais W2 pertence a V. Ou, perdão, pertence a U mais V. Né? Porque se eu estou com W1 em U mais V e o W2 também em U mais V, eu tenho que mostrar que a soma do W1 com o W2 tem que continuar em U mais V. Mostrar que é fechado para a soma. Pronto, foi isso que ele fez nesse segundo item aqui. Ele pegou o W1 que está em U mais V. Por que está em U mais V? Porque o U1 está no U e o V1 está no V. Pegou o W2 que também está em U mais V, porque o U2 está em U e o V2 está em V. Então são elementos de U mais V. Aí o que ele faz? Ele explicou aqui, né? O 1 e o 2 estão em U, V1 e V2 estão em V. Então ele vai somar. E quando ele somar, ele tem que concluir que isso continua em U mais V. Ora, o U1 é esse. Perdão, o W1, né? O W2 é esse. Mas eu posso arrumar isso. Posso pegar o 1 somar com o U2 somar com o 1, ele fez isso. E o V1 somou com o V2, fez isso. Ora, mas U é subespaço, então isso daqui pertence a U. E V também é subespaço, então isso daqui pertence a V. Conclusão, W1 mais W2 é uma soma de um elemento de U com um elemento de V. Portanto, W1 mais W2 pertencem a U mais V. Certo? Então está provado que é fechado para soma. E aí, como de costume, ele deixa o terceiro item como exercício. Vamos imitar o segundo item, imitar o B para fazer o C. Então,
Vou colocar assim, seja, né? Sejam, isso é o item C dele aqui, C. Sejam, imitando aqui, ó. Eu vou pegar um número, que eu vou precisar de um número, né? Seja W real. E eu vou pegar esse W1 dele e vou chamar simplesmente de W. W igual a U mais V, pertencendo a U mais V. Ou seja, o que eu estou pegando? Ou seja, eu estou pegando um U que pertence a U e um Vzinho que pertence a V. Pronto. Peguei isso. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que alfa vezes W continuará em U mais V. Então, portanto, o que é alfa W? O que é alfa W? Alfa W é alfa vezes U mais V. E o que é alfa vezes U mais V? Eu posso distribuir. É alfa U mais alfa V. Certo? Onde, o que eu posso dizer sobre alfa U e alfa V? Alfa U pertence a U, porque U é espaço vetorial. Então, a multiplicação por escalar de um elemento de U continuará em U. O mesmo acontece com alfa V. Alfa V pertence a V, porque um produto por escalar de um elemento de V continuará em V, porque V é subespaço vetorial. Conclusão, você acabou de dizer que o alfa W ele é uma soma de um elemento de U com um elemento de V. Então você conclui que o alfa W pertence a U mais V. Ou seja, a multiplicação por escalar é fechada, né? É fechada em U mais V. E aí você provou o item C. Então, como valem A, B e C, temos que U mais V é U mais V é subespaço vetorial de, como é o nome do espaço grande, é W, né? De W. É subespaço vetorial de W, que era o que a gente queria demonstrar, né? U e V são subespaço, então U mais V também é subespaço vetorial de W. Bem, acabou a demonstração aqui da proposição 2. Ele nos dá uma definição. Ele diz o seguinte: se você pegar a soma, U mais V, soma qualquer, mas aconteça o seguinte: a interseção entre o U e o V em questão seja só o zero. Então, nesse caso, se isso acontecer, essa soma ela é chamada de soma direta. Então, o que é a soma direta, repetindo, é uma soma como outra qualquer, aqui definida, U mais V, onde U pertence a U e o V pertence a V, é esse conjunto. Só que com o detalhe de que quando você olha para a interseção de U e V, só tem o elemento neutro. Se isso acontecer, então a soma é uma soma direta. E aí, classicamente, a gente não escreve essa soma assim, com o sinal de mais normal. A gente escreve com uma bolinha. Então, toda vez que a gente somar dois subespaços e botar uma bolinha, a gente está dizendo que a interseção entre esses dois subespaços é vazia. Vazia não, perdão, que não pode ser vazia, né? Não tem subespaço em que a interseção seja vazia nunca.
tem o zero, que é o único elemento que garantidamente está em todo subespaço, tá? Então, na geometria, o que a gente está dizendo é que se a soma for entre dois subespaços que só se encontram no zero, então essa soma é uma soma direta. Você poderia perguntar, e quando é que não acontece? Ora, esse plano aqui é um subespaço. Se eu pegar um outro plano, digamos o plano formado pelo eixo X, assim, esse plano aqui, né, que passa aqui no eixo X, tá? Esse plano vertical, o plano formado pelos eixos X e Z, esse plano. A interseção dele com esse outro plano aqui inclinado não é só o zero, tem uma interseção maior, tem essa reta toda aqui como interseção. Então a soma não é direta. Mas se você pegar um plano desse com uma reta, por exemplo, que passa na origem e não esteja contido no plano, a interseção vai ser só o zero. E aí a soma será uma soma direta. Tá? Então, somas diretas são somas onde a interseção dos dois subespaços só é o elemento neutro da adição. E aí, somas diretas têm propriedades especiais. Somas comuns têm suas propriedades, mas somas diretas têm propriedades especiais, propriedades ainda melhores. A proposição 3, então, apresenta a primeira dessas propriedades. Então, vamos a ela. Proposição 3. Sejam U e V subespaços de um espaço vetorial W. Então, W será a soma direta se e somente se cada vetor de W admite uma única decomposição, assim, U mais V. Ou seja, ele está deixando você entender que se a soma não for direta, pode ser que o vetorzinho que está no espaço todo, que vai ser a soma dos outros dois vetores, ele não tenha só essa soma, U mais V. Pode ser que haja uma outra soma, U1 mais V1, que também dê W. Mas se a soma for direta, ou seja, se a interseção entre o U e o V só tiver o zero, então a maneira de escrever o W é única. Só existe uma soma que vai dar W. Bem, note que essa é uma afirmação do tipo se e somente se, tá? Se e somente se. Então a demonstração tem dois sentidos, um sentido natural da leitura e um sentido contrário da leitura. Vamos observar como é que ele demonstrou isso. Então, primeiro, o sentido natural da leitura. Ele diz assim: por hipótese, a decomposição existe. Então, como é a leitura? Sejam o IV, subespaços vetoriais e o espaço vetorial W. Então, aí veja, ele diz que a decomposição existe. O W se escreve como U mais V. Então, a decomposição existe, faz parte da hipótese. Aí ele diz, então, já que já existe, que ela existe, então um vetor W será escrito como uma soma U mais V. Só que eu quero provar que ela é única. Aí o que eu faço? Eu suponho que existe uma outra soma que também dá o W. O W tanto se decompõe como U mais V, como se decompõe como U1 mais V1. Onde tanto U como o U1 pertence ao U, como o V e o V1 pertencem ao V. Ora, aí ele olha para essa igualdade, né? Nessa igualdade, você tem que o U mais V ele é igual ao U1 mais o V1. Sendo assim, eu posso passar o U1 para o outro lado e eu tenho que U menos U1 é igual a V1 menos V. Eu tenho isso, né? Passo o V para cá, passo o 1 para lá. O que acontece é que quando eu olho para essa igualdade, né, que é essa aqui, quando eu olho para ela, eu tenho que V1 menos V é um elemento de V. V1 menos V é um elemento de V.
Enquanto que o U menos o 1 é um elemento do U. É um elemento do U. Então, do lado esquerdo, você tem que isso daqui pertence a U. Isso daqui pertence ao U. Já do lado direito, isso daqui pertence ao V. E eles são iguais. Ora, então eles tanto pertencem a U como pertencem a V. Conclusão. Eles estão na interseção. Tanto o U menos o 1 pertence à interseção entre o U e o V, como também o V1 menos V pertence à interseção com o U e o V, porque eles estão tanto no U quanto no V e eles são iguais, então eles estão na interseção. Mas só que nós estamos falando de uma soma direta. Na interseção só tem o zero. Então eu concluo que U menos o 1 só tem o zero, é o zero. Consequentemente, o U é igual ao U1. E por outro lado, o V1 menos V também é o zero. Consequentemente, o V1 é o V. E aí qual é a nossa conclusão? É que não existe duas decomposições. O W é igual a U mais V, mas ele também é igual ao U1 mais o V1. Só que nós acabamos de provar que o 1 é o U e o V1 é o V. Portanto, é uma decomposição só. Não temos duas decomposições. E nós provamos o que queríamos, né? A gente supôs que o W se escreve como essa decomposição e provou que a decomposição é única. Só existe uma decomposição possível para o W. Tá? Então, primeiro passo, primeiro lado da proposição demonstrado. Aí, vamos voltar. Agora a gente vai supor que o W tem uma decomposição única, né, com o vetor de U e o vetor de W. E um vetor de V. E a gente quer provar que por causa disso a soma é direta. Ou seja, a gente quer provar que a interseção entre o U e o V é vazia, supondo que a decomposição do vetor é única. Então, vamos ver como é que ele faz isso. Então, nossa hipótese agora é que a decomposição é única. E com isso a gente vai provar que a interseção é vazia. Então, suponhamos que eu tenho um elemento que está na interseção. Vazia não, perdão, que a interseção só tem o zero. Nunca pode ser vazia. Então, suponha que o W está na interseção. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o W é o zero. Porque na interseção só pode ter o zero para a soma ser direta. Muito bem. Então, peguei um cara que está na interseção. Eu sei que esse cara tem decomposição única. Ou seja, esse W, ele se escreve única e exclusivamente como U mais V, né? Onde o U pertence ao U e o V pertence a V. Então, tomemos então U e V pertencendo a V. Teremos que esse U mais V eu estou supondo como sendo a minha decomposição para o W. Só que U mais V pode ser escrito assim, ó. Isso é um truque, né? Foi tirado da manga esse truque. Ele pegou o U mais V e escreveu como sendo U mais W, ele somou um W no U, e no V ele somou menos W. Por que ele pode fazer isso? Ora, porque W com menos W é o vetor nulo. Então não vai mudar nada ele somar o W e depois tirar o W. Então ele colocou o W e tirou o W para escrever o U mais V. Então o que ele está dizendo a você? Ele está dizendo que o vetorzinho W, que se escreve única e exclusivamente como U mais V, a única maneira de escrever ele, também pode ser escrito como U mais W mais V menos W. Pode ser escrito assim. Certo? Ora, mas se essa decomposição é única, então essa parcela é igual a essa. E essa parcela é igual a essa. Então ele conclui que o U mais W, ele é o U. E que o V menos W, ele é o V. Ora, mas daqui ele vai concluir que o W é o elemento vazio. Ou, perdão, vazio não, é o elemento nulo.
E daqui ele vai concluir que o V, ou que o W, é o vetor nulo, né? Porque ele vai passar o V para o outro lado e vai dar vetor nulo. Menos W é o vetor nulo, então W é o vetor nulo. E aqui ele também vai concluir que o W é vetor nulo, né? Então o fato do U ser isso e do V ser isso, cancela aqui o V com o V, cancela o U com o U, e eu concluo que o W é o elemento neutro. É o elemento neutro. O vetor W é o elemento neutro. Ora, mas quem era o vetor W? Era um elemento qualquer da interseção. Então, conclusão, dentro da interseção só tem o elemento neutro. Portanto, a interseção só tem um elemento neutro. E essa soma, de fato, é a soma direta. A soma é direta. Ok? Bem, então está demonstrado a volta. Se a soma é direta, a decomposição é única. E se a decomposição é única, a soma é direta. É isso que diz essa proposição. Aí ele brinca um pouquinho com um exemplo geométrico, que é importante a gente ter em mente. Sempre é importante ter em mente exemplos geométricos. Até porque álgebra linear, como eu já disse, não é uma disciplina só da álgebra. Ela é da álgebra, da análise, da geometria. Ela é usada em todos os estudos de matemática nas 3 grandes áreas. Então, a minha abordagem é sempre buscando a linha da álgebra, que é a área que eu gosto mais, mas ela precisa ser entendida como uma disciplina de todas as áreas. Então, vamos olhar para a exemplificação dele como geometria. Ele pegou aqui o espaço R3 e ele disse que ele é a soma direta desses dois subespaços aqui. Então tá aqui, ó, terceira dimensão, tá? Tá aqui o eixo X. Não consigo colocar o desenho exatamente em cima, deixa eu ver. Não consigo porque eu comecei ruimzinho, deixa eu colocar mais em cima aqui. Tá aqui ele com o eixo X, ficou mais em cima, ficou. Tá aqui o eixo Y, né? E tá aqui o eixo Z. Então ele tá com R3. Aí ele pegou o plano que é determinado pelos eixos Y e Z. Tá aqui o plano V, né? Que é o espaço vetorial V. O todo é o R3. E o U são os múltiplos do X, ó. O U são os múltiplos desse vetor que tem coordenada, esse vetor aqui que tem coordenada x, 0, 0. O x00 é o subespaço U, são os múltiplos do x aqui. Enquanto que o V são os vetores que têm coordenada, né? Pega aqui os vetores que estão nesse plano. Eles têm coordenadas do tipo, uma coordenada aqui Y, uma coordenada aqui Z, né? Tem uma coordenada Y, tem uma coordenada Z, mas a coordenada X é 0. Ou um outro vetor desse, né? Que tem uma coordenada aqui, ó, no Z, uma coordenada aqui no X, ou perdão, no Y, mas a coordenada X é 0. Isso é o V, é esse plano aqui de trás. Aí ele diz, é imediato que a interseção só tem o 0. Né? Você tem que ter um vetor que tem coordenada x, que pode ser diferente de 0, mas as outras duas são 0. E aí você tem um outro vetor que obrigatoriamente a primeira coordenada é 0 e as outras duas pode ser o que você quiser. Ora, já que pode ser o que eu queira aqui para o x, e eu quero que também pertença a esse conjunto, basta que eu pegue o x igual a 0. Eu posso colocar o y ou o z que eu quiser, mas eu quero que ele pertença a esse conjunto. Então o que eu faço? Eu pego tanto o y quanto o z e coloco 0. Então o único conjunto que vai estar nas duas condições ao mesmo tempo é o 0, 0, 0. Portanto a interseção só tem o 0. Né? Aí ele diz, por outro lado, qualquer que seja o vetor que eu pegar aqui no espaço R3, né? Pegar um vetor qualquer no espaço R3, tentar representar um aqui. Tem um vetor qualquer no espaço R3, que é esse vetor aqui que ele chamou de x, y, z.
ele se escreve como esse vetor, né, o vetor x, y, z, qualquer, ele se escreve como a soma de um vetor do tipo x, 0, 0, com o vetor do tipo 0, y, z. Então, qualquer vetor aqui do R3 se escreve como uma soma de um vetor que vai estar nessa reta aqui, com dois vetores que estarão nesse plano aqui, certo? Então, de fato, né, x mais 0 dá x, y mais 0 dá y e 0 mais z dá z. Então, a soma desse espaço vetorial, que é essa reta, com esse espaço vetorial, que é esse plano, é o R3 inteiro. O R3, então, é essa soma, né? R3 vai ser, nesse exemplo, a soma direta entre o U e o V. É esse o exemplo dele. Tá? Importante aprender essas coisas aí. Bem, conceito próximo, combinação linear. Talvez o conceito mais importante da álgebra linear é o conceito de combinação linear. Deixa eu ver quanto espaço eu tenho para falar sobre ele. Eu vou falar só sobre ele, deixar essa parte de gerado depois, tá? Então, esse é um conceito pra gente nunca mais esquecer, tá? Combinação linear é fundamental, não é só para álgebra linear, não, é para tudo. Então não esqueçam, prestem bastante atenção nele, que ele é importante, tá bom? Então vamos lá. Você já vê um espaço vetorial sobre R. Tomemos um subconjunto dentro de V. Indiquemos assim por um colchete o seguinte conjunto. Então eu estou com um espaço vetorial V, qualquer, né? Estou lá com um conjuntão cheio de elementos. E eu dentro dele escolho alguns elementos. O 1, o 2, etc. Até o N. E aí eu faço multiplicações por números nesses vetores e somo esses resultados. Então pego o alfa 1, multiplico o 1, pego o alfa 2, multiplico o 2, pego o alfa n, multiplico o n, onde esses alfas são números reais, e eu somo essas coisas, eu tenho vetores dentro desse espaço vetorial V. Então é esse o conjunto que eu estou construindo. O colchete do S. O S é esse subconjunto que tem esses vetores. Ele diz que é fácil ver que esse cara daqui é um subespaço vetorial de V. Aí ele mostra por quê. Ele diz assim: o zero está lá. Por que o zero está lá? Porque eu posso escrever como sendo o número 0 vezes o U, o número 0 vezes o 2, o número 0 vezes o N e somar. Vai dar o vetor nulo. Portanto, o vetor nulo, ele pertence ao colchete de S. Faltou o colchete aqui, tá? Ele pertence ao colchete de S. O zero pertence ao colchete de S. Ok. Aí qual o outro passo? Ele pega um vetor V que está no colchete de S, que ele escreveu assim, e pega um vetor W que também está no colchete de S, que ele escreveu assim. Aí ele soma o V com o W. Quando ele vai somar o V com o W, vai ser esse cara somado com esse. Depois alfa 2, o 2, mais beta 2, o 2. E assim por diante, até o alfa n, o n, mais beta n, o n. Aí ele coloca o 1 em evidência, Aí o 1 está multiplicando o alfa 1 e o 1 está multiplicando também o beta 1. Aí ele coloca o 2 em evidência, o 3 em evidência, até o n em evidência. O n está multiplicando o beta n e o n está multiplicando o alfa n. Aí ele faz essa soma. Quando ele faz isso, o que é que apareceu? Isso aqui é um número multiplicando o 1. Aí tem o outro número multiplicando o 2, o 3, etc. até um número multiplicando o n. Isso daqui é um elemento desse tipo. Conclusão, essa soma pertence ao colchete de S. Então, o zero está lá, a soma de dois vetores que estão lá continuam lá, e como sempre ele deixa o terceiro como exercício. Vou fazer rapidamente, imitando esse, né? Então, seja alfa um número real e
vou pegar esse V, que é o alfa 1, o 1, mais alfa 2, o 2, mais alfa n, o n. Eu pego isso no colchete de S. Portanto, o que vai ser alfa V? Vai ser alfa que multiplica alfa 1, o 1, mais alfa que multiplica alfa 2, o 2, mais alfa que multiplica alfa 3, o 3, reticências, até o alfa que multiplica o alfa n, o n. O que é esse elemento? É um número vezes o 1, outro número vezes o 2, mais outro número vezes o 3, até o número que multiplica o n. É um elemento desse tipo. Como é um elemento desse tipo, pertence ao colchete do S. E aí a gente terá provado aqui o item C. Então, o zero está lá, é fechado para adição, é fechado para multiplicação. Portanto, o colchete do S é subespaço de V. Repito, o colchete do S é esse conjunto aqui formado a partir do conjunto S, que tem alguns elementos de V. Não importa quantos, pode ser até só um. Tá? Bem, vamos ficar então com a demonstração de que o colchete de S é subespaço de V. Vamos encerrar a nossa aula por aqui. Deixe aproveitar e parar a gravação e saber se vocês têm alguma pergunta para me fazer.